Olá, eu sou Moisés Correia e este é o programa Outro Olhar. Veja nessa edição uma entrevista exclusiva com o médico sanitarista Dr. Francisco Pedra sobre o processo de contaminação dos trabalhadores químicos da região de Paulínia, em São Paulo. Encerramos o programa com mais um episódio do CECI de Cena Aberta, ainda debatendo a questão das legendas. Outro Olhar vai para um pequeno intervalo. Nos aguarde, voltamos já. Eu estou aqui para falar sobre algo muito grave. Há no Congresso Nacional um projeto de lei que pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. A terceirização acontece quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O resultado é prejudicial para todos, pois os trabalhadores perdem direitos e garantias conquistados com anos de lutas. Você sabia que as maiores vítimas de acidentes de trabalho no Brasil são os trabalhadores terceirizados? Além disso, a terceirização existe para que a produção fique mais barata, o que pode acobertar o trabalho escravo. Há algo errado quando uma grande marca ou uma empresa rural resolve terceirizar suas atividades. Pense bem, não se engane. Atrás do discurso de modernização da indústria e do campo estão as piores formas de exploração do trabalho humano. Eu digo não para a terceirização. Eu digo não para a terceirização. E você? Outro Olhar traz hoje um debate sobre a situação da contaminação dos trabalhadores químicos da região de Paulínia, em São Paulo. Participei de um debate na Fiocruz sobre esse assunto e convidei o professor e médico sanitarista Dr. Francisco Pedra, que aqui está, para esclarecer esse assunto, que nós continuaremos a fazê-lo nos próximos programas. Doutor Francisco Pedra, por que o senhor organizou um debate sobre esse assunto da contaminação dos químicos de Paulínia? Boa tarde. Nós organizamos uma discussão pela importância maior que a experiência dos trabalhadores químicos de Campinas, que é um sindicato regional, Químicos Unificados de Campinas, em função da contaminação produzida pela planta industrial da Shell, que compartilha a responsabilidade administrativa e jurídica com esse efeito à saúde, que é um grave problema de saúde pública, com outras duas empresas que elas mudaram a propriedade da planta e da operação dela, a Cianamid e a BASF. Mas o caso é conhecido como o caso Shell-BASF, embora tenha a Cianamid igualmente responsável. É uma tragédia. Eles usaram ao longo de décadas a planta para produzir uma verdadeira sopa química de produtos que produzem efeitos graves no meio ambiente, na saúde humana, de forma descontrolada, de forma a burlar os controles legais, os controles governamentais, produzindo efeitos danosos, ocasionando mortes, doença. Os trabalhadores reagiram, os moradores reagiram, se organizaram ao longo de 15 anos, e isso gerou uma experiência rica em ensinamentos, porque esse não é um problema só dali, isso é um problema que nós vivemos no país, no continente como um todo, e no mundo de modo geral. E essa experiência precisa ser explorada no sentido do conhecimento dessa tecnologia de luta, de organização, de preparo. Ela trouxe conceitos novos, modos diferentes de lutar, argumentos técnicos, argumentos de saúde pública, metodologias
argumentos jurídicos, trouxe uma sentença judicial cujo valor é inédito na história do país e me parece de todo o hemisfério sul. E essa importância ela tem que ser conhecida, difundida, capilarizada e apreendida para que a gente possa, porque o problema é muito maior do que apenas o local ali. Esse assunto é de suma importância e vamos destrinchar um pouco o que o doutor aqui falou. Vamos lá, especificamente, essa tragédia, ela está, podemos definir alguns números. Eu queria que você falasse um pouco desses números. Quantos trabalhadores atingidos, o que eles fabricavam e dá um pouco de elementos para a gente entender mais especificamente o caso. Eles produziram ao longo de muitos anos, desde a década de 70 até 2004, agrotóxicos, produtos com nomes complicados do grupo dos organoclorados e dos organofosforados. São produtos que, no caso dos organoclorados, têm uma característica importante que é que eles são persistentes, eles demoram a ser desfeitos pela ecologia, pelos organismos vivos, décadas. Isso significa que eles podem produzir os efeitos deles em longo prazo. Isso quer dizer, o trabalhador é contaminado hoje e só aparece alguma coisa daqui a 10 anos? Pode aparecer num prazo de poucos anos, pode aparecer até 2 gerações depois, ou 3. Os orgânicos fosforados, de modo geral, têm efeitos mais importantes a curto prazo, mas também têm efeitos a longo prazo, são efeitos diferentes. Esses efeitos variam desde intoxicações agudas, mal-estar, câncer, doenças relacionadas a efeitos na medula óssea, cânceres linfohematopoéticos, que tem essa base biológica, manifestações carcinogênicas e também no DNA. Então podem ser transferidas às gerações seguintes. Eles se depositam também no ambiente, na flora e na fauna e permanecem ali fazendo efeito. Os números são difíceis de medir justamente porque há uma intensa e cuidadosa ação da empresa para mascarar essa informação. Morreram 70 trabalhadores, certamente, e um número ainda por esclarecer de outros ainda não classificados como mortes atribuídas a essa contaminação. Centenas adoeceram, outros já morreram, mas a ligação entre a sua morte e a contaminação não ficou comprovada, e mais de 1.000 trabalhadores, entre 1.000 e 2.000 trabalhadores estão cadastrados como trabalhadores expostos a esses produtos na planta. Um número em torno de 10 a 20 mil pessoas da vizinhança imediata está também cadastrada como população afetada, contaminada por esses produtos. A extensão dessa contaminação para populações que vão beber água contaminada a 100 km dali não é possível medir ainda, mas é um assunto na pauta. Então, essa contaminação se deu objetivamente. Os trabalhadores respiravam produtos químicos, tinham contato com a pele. Como é que... e tem um rio próximo da planta, né? Parece que é o rio Atibaia. E, portanto, as pessoas que moravam no entorno da empresa, que essa empresa parece que já foi desativada, você diga aí, fala um pouco sobre esses elementos. Perfeito, você resumiu bem. Há uma contaminação também documentada do lençol freático, além do próprio rio, e a água era usada para consumo humano, usada na agricultura, usada para todos os usos habituais e necessários da água potável da região. Os produtos produzidos pela agricultura também tinham isso, e os produtos produzidos ali, mas comercializados e empregados em outras regiões são um produto. O Brasil é o maior consumidor mundial de agrotóxicos, né? Então é um problema local e é um problema nacional, internacional, porque aquela produção de produtos químicos
era empregada fartamente na agricultura, no controle de pragas, de vetores, de insetos. Me parece que você resumiu muito bem. As vias de acesso desses produtos são a respiratória, a digestiva e a pele. A respiração é sempre, em quase todos os casos, o modo como o homem se contamina em um maior volume, pela respiração. O ar e o nosso organismo tem uma interface de mais de 100 metros quadrados. Você desmembrando os alvéolos e esticando tudo, você tem uma superfície de contato muito grande e é por aí que, em geral, os produtos químicos entram no metabolismo humano. Você falou que era importante perceber a tecnologia do próprio desenvolvimento desse processo da luta. Então, eu queria que você, resumidamente, obviamente, falasse um pouco disso. Como é que isso começou? Começou de que forma? E como você, no caso, é um professor, é um médico, é uma pessoa que atua na universidade, na academia, como a academia se envolveu com isso e qual a importância desse envolvimento? Desde o começo, os trabalhadores buscaram assistência médica no serviço médico local. Em Campinas nós temos um dos melhores centros de referência de saúde do trabalhador do país, que usam a sigla Serestes, é uma rede com mais de 300 centros, além da rede de atenção básica dos hospitais e dos centros de postos de saúde que fazem parte do SUS. Esses profissionais se mobilizaram, se interessaram, compreenderam a gravidade e o alcance do problema e começaram então a exigir, em particular, que a empresa assumisse a sua responsabilidade para a documentação dos problemas. Isso tem um custo e, por lei, o custo cabe à empresa, né, que gerou o dano, documentar, porque se é um dano gerado na atividade laboral ou no meio ambiente, então toda a tomografia, exame de sangue, raio-x, toda a tecnologia necessária para confirmar se há um problema ou não, e se esse problema cabe à empresa. Mas desde o começo a lógica da empresa foi sempre negar a existência desse nexo, dessa causalidade, e isso gerou conflitos em todas as áreas. Então, na área jurídica, o depoimento individual dos trabalhadores, assim que eles iniciaram o procedimento legal, houve uma resistência da justiça em aceitar uma ação coletiva. Essa resistência, nós ouvimos essa explicação ontem, não é apenas em Campinas, mas foi modificada, houve a participação do Ministério Público do Trabalho, que foi decisiva. O Ministério, então, aceitou o pleito dos trabalhadores de que fossem colhidos depoimentos coletivos, porque isso muda a lógica de estabelecimento dessa cadeia causal entre os efeitos que você está buscando documentar e os dados que documentam esses efeitos. Não é possível identificar e fazer essa comprovação homem a homem, indivíduo a indivíduo. Os impactos disso eles são medidos como um conjunto. Alguns são precoces, outros são de médio prazo, outros são tardios. Homens são afetados de uma maneira, mulheres de outra, jovens de uma maneira, mas idosos de uma forma diferente. E você só pode reconhecer toda essa combinação de efeitos examinando a coletividade. Isso, do ponto de vista jurídico, implicava em depoimentos colhidos coletivamente, foram feitas reuniões e colhidos depoimentos em grupo, com atas coletivas, com assinaturas apostas de um grupo de pessoas, gravações. Quer dizer, as pessoas individualmente testemunhavam, mas o coletivo reunido, ouvindo aquele testemunho, também assinava embaixo, todo mundo junto, é isso? O testemunho era coletivo. O testemunho era coletivo. As entrevistas, os depoimentos, a arguição com validade jurídica era feito num auditório. No mesmo ambiente. Eram entrevistados no mesmo momento, um respondia, o outro, e complementava, etc. E com isso, a justiça assumiu para aquele efeito que era possível e era necessário que o testemunho fosse coletivo e com validade legal. Isso é uma novidade importantíssima. Não apenas do ponto de vista da
da metodologia de saúde para a documentação e o estudo da causa e do efeito entre a produção daqueles produtos e os danos à saúde ambientais, mas também juridicamente. Isso foi da maior importância, a participação do sindicato, a cobrança, né, as manifestações, a luta sindical, a luta presente dos trabalhadores, as reuniões, esclarecimentos, materiais educativos, materiais de denúncia, muitas artimanhas usadas pelas empresas foram desmascaradas, desfeitas de uma a uma e continuam sendo, porque o processo não terminou. Então essa parte foi tanto no plano da luta sindical, na luta pela defesa da saúde, dos serviços de saúde. Nem todos os profissionais apoiam os trabalhadores e o meio ambiente, alguns são cooptados, né, por interesses monetários e financeiros. A empresa se organiza para isso e ela tem um poder de compra muito forte de especialistas qualificados, de serviços, de jornalistas, de advogados, e ela usa todo esse poderio para barrar, filtrar, contaminar as informações também. Confundir. Então, informações que existiam, mas eram omitidas, trabalhadores que eram orientados a permanecer no trabalho, mesmo com evidências de que havia necessidade de interromper a atividade dele para não piorar a contaminação, documentos médicos que registravam isso eram ocultos ou interpretados de uma forma diferente, e tudo isso foi razão de abordagem. A ciência não é uma só, a ciência ela tem um lado, né? Então a ciência do lado dos trabalhadores cresceu com a cobrança dos trabalhadores, com a sua necessidade de resolver o problema, e esse crescimento encontrou abertura da Justiça e do Ministério Público do Trabalho, e isso fez com que aos poucos se fossem quebrando as resistências. E juridicamente os trabalhadores entraram com uma ação pedindo indenização. Essa ação foi vitoriosa no primeiro nível, na primeira instância, na segunda instância e em terceira instância também. E em todas elas a indústria fez uso de todas as armas conhecidas e muitas outras que ela inventou para fazer com que a causa... E um tempo enorme, 15 anos, precisa ter muita determinação para se manter durante 15 anos brigando pelos assuntos, passando por essas etapas todas. Eu vi lá na palestra conduzida pelo senhor que uma foto, né, dos trabalhadores junto ao processo, que passavam de 60 mil folhas. Exatamente. Toda essa coleta de informações verbais, médicas, foi reunida por um esforço gigantesco, um esforço realmente enorme, e isso por si só é uma história que merece ser contada, né? O quanto eles perseveraram, insistiram, conseguiram a inteligência para resolver e desarmar. Me parece que essa é a melhor forma de entender a política, né? Não é apenas uma disputa muscular, é uma disputa de uma força organizada socialmente. Os trabalhadores e os profissionais de saúde, os serviços de saúde aliados, alguns se destacaram nisso e estão presentes até hoje: o doutor Heleno Corrêa, o doutor Roberto Ruiz, o doutor Eduardo Siqueira, que é um brasileiro que mora no exterior, o Celeste Campinas, a doutora Júnia, a doutora Miriam, um número grande de profissionais do direito também, tanto defendendo o sindicato como também juízes e promotores, engenheiros, jornalistas. Há uma força que se mobilizou, que se organizou, e uma luta que, pela gravidade do problema e pela energia que se acumulou de ambos os lados nesse conflito, que evoluiu e alcançou vitórias e derrotas. Os trabalhadores estão contaminados, muitos já morreram, outros desistiram. A gravidade, né, dos problemas os fez abater, a sedução do poder financeiro, ofertas de acordos irrisórios, né, até humilhantes. O imediatismo, às vezes premido pela necessidade de família, de recursos, né? Então a humanidade é falível, e eu acho que o que predominou nessa experiência ali foi o fato de que o coletivo dos trabalhadores nucleou uma energia social poderosa, e essa energia ainda se faz necessária e até mais.
a multa condenada pela justiça. Isso, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Então, o valor do processo condenatório passou de R$1 bilhão. E a efetividade da execução para transformar isso em pagamentos, indenizações e outras ações que parece que 300 e poucos milhões que foram acordados pelo Tribunal Superior do Trabalho. Aí... Sim, o processo foi levado à terceira instância, a decisão condenou a Shell a pagar R$1 bilhão e poucos bilhões, e isso levou a um acordo de um pouco mais de R$500 milhão, sendo que esse R$500 milhão foi dividido em uma fração para indenização de trabalhadores e familiares, quando o trabalhador já é falecido, como verba indenizatória. Outro valor de 280 milhões, me parece, foi decidido, foi aprovado como indenização para o que eles chamam de direitos difusos, a proteção da comunidade como um todo, isso localmente, regionalmente e até nacionalmente. Então cabe ao Ministério Público agora escolher as melhores formas de aplicar esse dinheiro, que não vem apenas dessa ação, outras ações também geram recursos que o Ministério Público do Trabalho e a Justiça, quando há causas semelhantes, ela direciona a aplicação desses recursos. Ficou decidido que a Procuradoria Regional do Trabalho número 15, que é a PRT 15 de Campinas, vai designar um processo competitivo de disputa de projetos para análise e evolução do problema. Então, núcleos de pesquisadores, de prestadores de serviços já estão organizados, estão apresentando projetos com finalidade, primeira, de proteção da saúde e acompanhamento dessa população atingida no curto, médio e longo prazo, e concorrendo para a aplicação desses recursos num processo transparente. Claro, de usar isso como um instrumento de esclarecimento, né, de denúncia e de esclarecimento, para que isso não ocorra, e caso ocorra, isso seja denunciado e tal, no sentido de fazer um trabalho de conscientização social, não é isso? Perfeitamente. Agora, eu acho que eu queria resgatar aqui, primeiro, o Ministério Público. O Ministério Público do Trabalho foi decisivo nesse trabalho. Certamente. Eles foram capazes de ter abertura, de compreender que havia um lado mais fraco, que os trabalhadores estavam sendo submetidos a condições selvagens, completamente desrespeitosas em relação à natureza humana, aos direitos humanos, né? O direito ao trabalho sadio é um direito humano, a organização dos trabalhadores, até informação sobre os riscos, a sua saúde, todos esses direitos, e eles compreenderam que havia necessidade de novas práticas jurídicas e de novos conceitos, e isso permitiu, com também a organização dos trabalhadores, que essa questão não fosse subjugada como usualmente é pelo poder financeiro, o poder econômico, o poder das grandes empresas, maiormente as empresas multinacionais, que têm capacidade de sofrer prejuízos momentâneos e locais para se manter lucrando amplamente em larga escala. Agora, a questão da justiça em si. Normalmente a justiça não reagia de forma tão positiva a esse tipo de assunto. A justiça, quer dizer, o Ministério Público é muito mais vanguarda nesses assuntos, inclusive assuntos novos e tal, do que a justiça. A justiça é meio um negócio meio pesado demais. Mas, nesse caso, o que você destacaria da compreensão ou de coisas novas que surgiram no âmbito da justiça? Nós já comentamos algumas aqui, como o nexo coletivo. O nexo causal é um conceito... O nexo é o vínculo, né? Quer dizer, a vinculação do que aconteceu com as doenças e tal, não é isso? Então, a explicação entre a causa e efeito e a comprovação dela é um conceito médico do trabalho, é um conceito também jurídico, historicamente consolidado e assegurado. E é um conceito que precisa ser modificado, e a experiência dessa luta está nos ensinando. O Dr. Heleno fez uma abordagem
como epidemiologista e sanitarista de grande experiência aqui, mostrando que não é mais possível que os trabalhadores sejam prejudicados e a população pela obrigatoriedade de comprovar algo por um método que não é capaz de explicar a razão dessas coisas. Se o efeito é coletivo, a comprovação tem que ser coletiva. O nexo causal, homem a homem, indivíduo a indivíduo, é insuficiente. A epidemiologia, que é a ferramenta de saúde pública empregada, ela não responde sobre isso num plano individual, ela informa sobre o risco de populações, e é isso que tem que valer. Se nós sabemos que o cigarro causa 90% dos cânceres de pulmão, é suficiente para que as políticas de proteção à saúde humana sejam tomadas. Não é possível, numa disputa jurídica, por exemplo, entre um fumante que teve câncer, usar uma lógica individual para comprovar se aquele indivíduo teve o câncer de pulmão dele pelo cigarro que ele fumou, porque existem outras causas de câncer de pulmão. Embora o câncer seja 90% atribuído ao cigarro, as outras causas, e as empresas sempre alegam essa margem de incerteza para alegar uma falsa inocência. Se não há certeza de causalidade, eles usam capciosamente esse conceito de certeza, de probabilidade, apenas de um lado. Ou se confirma na vigência desse conceito que aquele caso foi comprovado por aquela contaminação, ou então foi publicado um artigo muito capcioso por profissionais que não obedeceram os critérios éticos exigidos sobre o caso do amianto na Europa há 2 anos atrás, mostrando, entre aspas, que haveria uma responsabilidade compartilhada, por exemplo, no caso do amianto, entre os cânceres. Se o indivíduo trabalhou em 5 empresas, sequencialmente, não é possível dizer qual das 5 empresas é responsável pelo câncer, de modo que nenhuma delas pode ser incriminada. Veja que essa é uma lógica capciosa e sutil, né? É um negócio para levar a pessoa a se confundir e a causar, quer dizer... E sempre funciona de um lado. Ela não aceita os outros 2 lados do mesmo argumento, da mesma prova. Ela só aceita um. Porque se essa incerteza funciona para o outro lado, funciona para o outro também. Eu tenho que comprovar, se for exigir isso radicalmente, que o indivíduo que não trabalha na empresa não vai ter aquele efeito. E isso é parte ignorada. De modo histórico, o Ministério Público do Trabalho aceitou essa abertura e prevaleceu o bom senso científico. Não o senso comum, prevaleceu o bom senso científico. E essa lógica cristalizada na nossa metodologia jurídica, ela foi rompida e nós vamos lutar para que isso seja ampliado no Brasil. Na realidade, o Brasil evolui, ele progride de modo heterogêneo, né? A nossa justiça também não é heterogênea, é um bloco, ela tem uma tendência difícil de avançar, mas ela avança. O Ministério Público tem condenado o banco. Não podemos perder as esperanças, claro. Você está inteiramente correto. Muito pelo contrário, nós temos feito avanços da maior importância e de importância internacional. Nós estamos criando um modelo brasileiro de luta. E esse modelo é importante para a gente sair daquela impressão de que o Brasil tem que usar a experiência italiana ou europeia. Claro, nós vamos aprender os ensinamentos seja de quem for, se eles forem benéficos para nós, na luta sindical. Uma das coisas, até você citou lá, que era importante, que você deu, parece, com a experiência americana, né? Que é destacar essa luta, como é que se diz? Premiar essa luta. Então aqui eu queria exatamente homenagear e destacar o papel, eu falei do Ministério Público, falei da Justiça, do sindicato, né? Do sindicato e dos trabalhadores. Então aqui nós temos sindicalistas e trabalhadores nos assistindo, certo? Que não se não perca as esperanças de desenvolver essa luta. Porque se os trabalhadores lá de Paulínia ficaram 15 anos brigando e tal, até parece que organizaram uma associação, inclusive um deles é uma pessoa que trabalhou 25 anos nessa área e é portador de várias doenças por causa disso.
né, era importante destacar o papel do sindicato que você levou lá e também dos trabalhadores que organizaram-se para fazer esse processo de luta. Sim, Moisés, você abordou perfeitamente. Eles são um exemplo, né, do que é o trabalhador brasileiro, da sua capacidade, da sua inteligência, da sua perseverança e de evoluir, de criar ferramentas e soluções novas, graças a essa inteligência, essa habilidade e esse compromisso. O Rasteiro estava conosco ontem, o Antônio Rasteiro é esse dirigente sindical, é o líder da Associação de Trabalhadores Expostos a Substâncias Químicas de Paulínia, e eles atuam junto à estrutura do Sindicato dos Químicos Unificados de Campinas, que também estava presente com a Glória. Esse sindicato e essa associação, cuja sigla é APTESC, foram homenageados pela Associação de Saúde Pública Americana no Congresso do ano retrasado, pela Comissão Específica de Saúde do Trabalhador e Meio Ambiente, como uma organização de destaque mundial na defesa da saúde do trabalhador, e é uma homenagem muito justa, e aqui entre nós também merece o aplauso, o conhecimento, e é o que nós tentamos fazer, convidando, e eles vieram com recursos próprios custeando a vinda, a visita. Eles produziram vídeos, eles estão conscientes desse papel dele. Eles organizaram agora uma nova sede física, já com recursos da sentença. Eles estão estruturando pesquisas onde os trabalhadores vão participar, metodologias participativas de acompanhamento desse grupo contaminado, desse grupo de sobreviventes, da sua prole, dos filhos e netos desses trabalhadores. E o trabalho vai exigir mais recursos, mais energia, e eles estão conscientes disso. Acho que você falou muito bem. Então, nós, ao convidá-los, também estamos cientes desse aspecto assim, de homenagem, de reconhecimento pela luta prestada, porque, como você disse muito bem, é preciso acender essa energia que está presente no povo, e que eles confiem e que esse caminho é um caminho valioso, é um caminho necessário, e que na realidade não há outro caminho. Nós vamos continuar aqui no programa Outro Olhar. Nós pegamos lá nesse debate que o professor e o médico aqui, doutor Francisco Pedra, organizou lá na Escola Nacional de Saúde Pública, um vídeo do próprio sindicato. Então nós vamos aqui, em outras edições do nosso programa, passar isso, e vamos também, já acertamos com o setor de comunicação, que eles vão vai ser disponibilizado na internet o próprio debate que aconteceu, e nós também vamos passar. Eu queria, para a gente ir caminhando para o encerramento, fazer uma visão mais ampla. Como é que uma planta industrial, certo? Quer dizer, pode trazer tanto... Se a planta industrial era para fazer agrotóxico, que em tese é para a produção melhor e contra as pragas e tal, da alimentação, pode trazer tantos problemas. Que raio de planta industrial é essa? É de uma empresa estrangeira, de uma empresa multinacional, e como é que ela foi parar no Brasil? Que lógica é essa? Isso acontece em outros ramos da química ou de outras indústrias? Certamente. O Brasil precisa se tornar um país independente, e a sua independência ainda é incompleta. E isso significa escolher por si mesmo as suas opções econômicas, políticas e sociais. Enquanto nós somos subordinados a uma estratégia mundial das grandes corporações capitalistas que fazem uma divisão de tarefas internacional e atribuem a cada país aquilo que lhes convém exclusivamente, para efeitos de lucratividade. Ao Brasil cabe a produção de commodities, produtos agropastoris, minério, e isso ainda é uma fração muito mais importante da nossa economia do que deveria ser, do que seria saudável do ponto de vista econômico, e é produzido para uma lógica externa, sujeito a flutuações cujo controle não depende de nós. Isso significa que nós podemos viver crise simplesmente porque as torneiras internacionais se fecham e por movimentos especulativos, e representam um custo gigantesco. Produzir
commodities em larga escala, como soja, arroz, algodão, açúcar, produção mineral, custoso do ponto de vista humano e ambiental, com exploração intensiva da mão de obra, com processos sujos, tecnologia suja. Essas tecnologias que não mais são usadas nos países centrais? Claramente não são. Uma dos fatores que leva à exportação dessas tarefas para os países do terceiro mundo, dos países pobres, é justamente o fato de que o controle governamental, o controle do Estado sobre essas atividades é mais frouxo. Elas são capazes de... Existe um controle, existe uma legislação protetora. O Brasil tem uma legislação de proteção poderosa ao trabalhador, que é a nossa consolidação da lei do trabalho, e elas investem fortemente para quebrar, para tentar desfazer, inclusive anular a CLT. Muitas iniciativas foram feitas para que a CLT fosse substituída, modificada integralmente ou por frações dela. Por exemplo, a estabilidade do emprego foi uma das primeiras medidas da ditadura militar, foi quebrar a estabilidade do emprego, a permitir a exploração da mão de obra intensiva e extensivamente, com a cobrança, forçar os trabalhadores a jornadas de trabalho mais prolongadas, exaustivas, sem proteção da força de trabalho, desobedecendo às diretrizes legais e técnicas de proteção e segurança da saúde do trabalhador. Nós temos uma mortalidade importante. O Brasil é o maior consumidor mundial de agrotóxicos. O Brasil é a felicidade da indústria química mundial. Nós compramos e usamos agrotóxicos praticamente sem inclusive controle. Essa questão do agrotóxico já pronto, né, que é fabricado em plantas desse tipo que nós estamos discutindo aqui, a questão de Paulínia, é usado pelos trabalhadores na plantação, e também não tem ainda muito claro os efeitos disso na saúde dele e dos próprios alimentos. Veja, há conhecimento, sim, seguro, para mostrar que os agrotóxicos que estão sendo empregados no Brasil são danosos. E o que não se conhece é completamente a extensão e a gravidade de outros efeitos. Então, muitos desses produtos são empregados como agrotóxicos, são proibidos no mundo todo e só são utilizados aqui. E a situação não está melhorando, está piorando. Nós estamos permitindo o uso de novos produtos químicos em quantidades maiores, livres de controle, ou seja, o trabalhador sem proteção, sem treinamento, sem um monitoramento do impacto disso no meio ambiente. A agroindústria tem um forte lobby político no Congresso, por dentro das estruturas de governo. Elas minam, elas financiam, elas usam recursos lobísticos, jurídicos, para preservar o seu sacrosanto direito de lucro. Qualquer direito que vá contrariar o sacrosanto direito de lucro é minimizado, e às vezes a justiça aceita isso como argumento porque elas têm direito de lucrar. E não é assim que nós vemos. Nós devemos ver que a saúde, o direito humano, vem em primeiro lugar, e o direito dessa indústria de lucrar deve estar subordinado, se sobrar, se for possível lucrar, protegendo a saúde humana, bem, senão a obediência ao princípio da precaução é essa. Se não é garantido que o uso de uma tecnologia, um produto químico, não vai trazer danos, se a gente não tem a certeza disso, o produto não deve ser usado. E o que está prevalecendo é o outro. É a lógica do contrário. Se não é comprovado exaustivamente, infinitesimalmente, de que todos os efeitos conhecidos são devidos àquele processo, àquela tecnologia, então vamos continuar usando até que essas provas, que é o que eles querem. O amianto foi proibido em 6 estados do Brasil. Elas entraram com uma liminar, uma DIN, uma ação de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, e essa DIN gerou uma liminar e está permitindo o uso do amianto, que é o terceiro maior produtor e o terceiro maior consumidor de amianto, em larga escala. O faturamento da empresa está garantido, na ordem de centenas de milhões de dólares, e, no entanto, os cânceres e as doenças relacionadas ao amianto estão praticamente ocultas num grande iceberg, porque é custoso identificar, reconhecer, diagnosticar, e muitas delas sequer têm tratamento. Então vamos para a última pergunta aqui, doutor.
essa planta que nós debatemos aqui de Paulínia foi para agrotóxicos. Então, essa maneira de produção já não ocorre nos países centrais, como o senhor afirmou. E no Brasil, em outros lugares também, isso já foi cancelado, como foi essa de Paulínia, ou continua agindo? E se você tem algum exemplo? Vários exemplos. Aqui no Rio nós temos a Bayer, nós temos a produção, o nome me fugiu no momento, mas aqui... Thyssen, que você falou? Não, a Thyssen é uma indústria siderúrgica que está produzindo a chuva prateada, né? Tem sido bastante divulgado aí. Na região, na Zona Oeste. Na região em Sepetiba, ali em Santa Cruz. E a Fiocruz enviou técnicos e está gerando conflitos importantes. Inclusive, pesquisadores foram perseguidos judicialmente, estão se defendendo com custo próprio, porque apontaram o dano. Mas tem uma outra empresa química cujos rejeitos são lançados na Baía de Guanabara há décadas, e a saúde está fazendo um esforço de alerta, né? Mas está presente em todo o país. A indústria química, processos poluentes, processo de extração mineral de ouro que usa o mercúrio e joga nos rios brasileiros, contaminando a água, os peixes, numerosos exemplos de aplicação em toda a nossa economia. Então, nós estamos encerrando aqui essa entrevista. Vamos continuar nas outras edições trazendo esse caso de Paulínia com o vídeo feito pelos trabalhadores e também a gravação do debate que nós tratamos aqui. E queríamos agradecer a presença do meu amigo, Dr. Francisco Pedra, e também querer dizer que o Dr. Francisco Pedra é uma pessoa que já ficou claro aqui, muito preocupado com esse assunto, e também um estimulador do Observatório da Saúde do Trabalhador, que é um instrumento importante que está sendo reativado para a gente poder acompanhar isso mais de perto, porque a guerra da informação é fundamental. Muito obrigado. Se você quiser dar as suas últimas palavras para a gente encerrar. Eu agradeço a você, Moisés, é uma oportunidade valiosa para nós. Vamos divulgar a produção dessa conversa muito proveitosa para nós e continuar trabalhando juntos para defender o país e a população brasileira, porque nós ainda temos muitas tarefas a cumprir. Prazer estar com você. Vamos para o intervalo, voltamos já. Agora vamos mostrar mais um episódio do CECID Cena Aberta, ainda discutindo alguns aspectos sobre legenda. Olá, seja bem-vindo ao CECID Cena Aberta. As legendas são recursos fundamentais para apresentar a pessoa que fala. E olha-me aqui com a logomarca do CECID. Mas para tornar esse recurso ainda mais atraente, que tal personalizá-lo? No programa de hoje, o professor Alexandre Cantini vai explicar sobre a importância da identidade visual em uma produção. E no tutorial, o designer gráfico Cadu Nico vai ensinar a personalizar legendas utilizando o Inkscape, mais um software livre para ser utilizado em suas edições. O CECID Cena Aberta está no ar. Olá pessoal, estamos aqui com o Alexandre Cantini, professor da PUC, que vai falar conosco sobre identidade visual. Tudo bom, Cantini? Tudo bom. Então, e aí, cara, como é que você pode dizer em poucas palavras para o pessoal,
fazer uma coisa assim com um layout aceitável, umas dicas bem básicas para a gente poder começar a trabalhar com identidade visual de vídeo. Eu chamaria identidade visual de um artifício do designer para criar uma conexão lógica entre vários elementos que compõem um conjunto. Então essa talvez seja a definição assim, mais genérica e que não explica muita coisa. Então vamos dar um exemplo, né? Porque por parábolas a coisa fica um pouco mais fácil. Então se a gente for pegar, por exemplo, o filme O Senhor dos Anéis, é muito claro você identificar qualquer objeto que apareça em cena, a que raça ou a que etnia aquele objeto está ligado. Se é um elfo, se é um humano rohirrim ou o que seja, se é um anão. E, claro, isso foi feito de propósito, né? Então, o objetivo foi justamente o objetivo foi que a audiência batesse o olho naquele objeto e pudesse reconhecer. Porque num filme, as cenas estão se sucedendo, corta daqui, corta para lá, muda de um cenário para outro e a audiência não pode ficar perdida, né? Então, justamente para que ela se localize instantaneamente, então criou-se essa identidade visual, né? Essa identidade dos elementos que compõem ou que são utilizados pelas culturas, são desenvolvidos pelas várias culturas que permeiam ali, que povoam a Terra-média. Ainda dentro do cinema, a gente pode lembrar também da série Guerra nas Estrelas, né? Cada filme do Guerra nas Estrelas tem 3 ou 4 grandes cenários, né? 3 grandes planetas em que as etapas da história acontecem e mais alguns cenários internos em naves. E aí, novamente, você tem uma sucessão de cenas, troca, vai de um planeta, volta para outro, apresenta um grupo de personagens, depois volta para outro grupo de personagens em outro cenário, e nesse troca-troca a audiência não pode se perder. Então você percebe muito claramente que quando abre a cena, em que planeta você está. Você tem um conjunto estético ali que aponta para aquele planeta. E no caso do Guerra nas Estrelas, inclusive, os planetas são muito monótonos, né? Porque só tem um ecossistema. Então Tatooine é o planeta inteiro desértico, Coruscant é o planeta inteiro uma cidade, a lua de Endor inteira uma floresta, né? Hoth inteira coberta por gelo, não tem nenhum tipo de variação. Mas o objetivo é esse, quer dizer, é você bater o olho e identificar. No mundo empresarial, né, que talvez seja o mais próximo da gente, a identidade visual está ligada a você criar, espalhar pelos vários elementos de comunicação daquela sociedade com o público, pistas que apontem para a marca dessa sociedade. Então você vai criar a logomarca da sociedade, a tipografia que vai ser utilizada, alguns elementos de cor e de diagramação também, né? Se a marca é usada mais num canto ou mais no outro, se ela é centralizada. E esses elementos eles vão se perpetuar, eles vão se espalhar por todas as ferramentas de comunicação. Então tem papelaria, né, o papel de carta, envelope, cartão de apresentação, eventualmente uniformes, adesivos de carro, né? Antigamente era pintura de carro, hoje em dia é adesivo de carro, a própria decoração do escritório, né? A logomarca atrás na parede da recepção, ou no balcão, a repetição dos elementos de cor. A ideia é que qualquer pessoa que olhe qualquer pedaço dessa empresa, né, espalhado pelo mundo, qualquer elemento possa de cara identificar como sendo, fazendo parte daquele conjunto. Então, para vocês, até o próximo bloco. Entenda agora, no tutorial com Cadu Nico, como personalizar as suas legendas utilizando Inkscape e deixar os seus vídeos ainda mais atraentes. Olá pessoal, vocês viram Cantina a importância de uma uniformidade visual para a criação de uma filmagem em si. Agora, como é que a gente faz isso
dentro do contexto aqui dos softwares. Lembra que na outra aula nós pegamos um template pronto do OpenShot e inserimos animações assim por diante. Nessa aqui nós vamos aprender a criar um template, certo? Usando o mesmo recurso que a criação de títulos. Vamos lá? Então eu estou aqui com o OpenShot aberto e já tenho um vídeo na trilha mais aqui embaixo. Nós podemos criar quantas trilhas nós quisermos. No caso aqui nós vamos trabalhar com a trilha do vídeo, uma trilha de scroll, e eu venho aqui no mais e adiciono mais uma trilha para outro scroll. Porque nós vamos trabalhar um tipo de animação aqui e o outro aqui em cima. Então vamos fazer como fizemos na aula passada. Vamos em título, novo título. Eu venho aqui e escolho Solid Color, que a gente pega a área todinha da tela. Criar novo título. Aí vamos escrever scroll. Dou OK. Está criado. Só que agora, em vez de a gente usar uns menus aqui, nós vamos usar o editor avançado. Quando eu clico aqui, automaticamente aparece o Inkscape com a minha área. Como é que é o Inkscape? Para alguém que já usou algum software vetorial, como CorelDRAW ou Illustrator, a tela não é muito diferente. Aqui nós temos a barra de títulos, barra de cores, barra de atalhos, barra de alinhamentos, famosos snaps, que normalmente eu tiro a seleção, e a barra de informação aqui embaixo. Aqui está a nossa área de trabalho. Então a primeira coisa que eu vou fazer é importar as imagens do logotipo do programa. Eu venho aqui no botão importar, vou lá em projeto, bruto, e seleciono a claquete. Abrir ou embutir. Dei OK. Posiciono a claquete onde eu quero. Vou importar de novo e pego o filme 1. Dou OK. Posiciono o filme 1 onde eu quero. Notem que ele ficou na frente da claquete. Como é que eu desço ele? Eu desço um nível aqui. Desci um nível. Agora importo de novo. Pego o filme 2. Abrir. Mando embutir também. Coloco mais ou menos onde eu quero. E agora eu vou descer 2 níveis. Então eu vou clicar 2 vezes aqui. Uma, ele está na claquete. A outra, ele está no outro filme. Se eu quiser selecionar todos de uma vez, eu clico para fora e arrasto assim e seleciono tudo. E dou uma reposicionada aqui, mais ou menos onde eu quero. Feito isso, eu não preciso mais desse fundo. Então eu clico nele e aperto a tecla Delete. Vou salvar o meu projeto. Salvei. Fechei o projeto. Ele automaticamente é atualizado aqui na minha área de trabalho. Basta eu clicar em aplicar, ele está aqui, o scroll. Então se eu vier aqui, clicar, der play, ele aparece. Certo? Só que se eu quiser fazer um scroll mais avançado, que essa claquete tenha uma animação e essas duas tenham outra, é muito simples. Botão direito do mouse, em cima do projeto, certo? Editar título Inkscape. Eu pego esses 2 filmes, clico no primeiro, Shift no segundo e deleto. Só fica a claquete. Eu venho em Arquivo, Salvar como. Ele já tem uma área própria do thumbnail, mas eu não quero isso. Eu quero salvar na área de trabalho, projetos, bruto, scroll 01 e salvei. Dou Ctrl Z, recupero os meus filmes. Agora eu clico na claquete e deleto e salvo de novo. Arquivo, salvar como, não salvar, senão você vai salvar por cima. Coloco o scroll
02. Salvei. Volto para o OpenShot, botão direito, importar arquivos. Eu vou pegar o scroll 1 e o scroll 2 e vou adicionar na minha área de projetos. Só que agora aqui eu vou deletar o scroll antigo, parar no ponto em que eu quero, vou puxar o scroll 2 para ser o fundo, o scroll 1 para ser a frente e dou play. Notem que ele obedece direitinho às transparências. Então, estando tudo na hierarquia correta, nós vamos animar, fazer as animações independentes. Eu quero que o filme venha da direita para o centro e que a claquete venha da esquerda para o centro. Então vamos animar os dois como animamos na última vez. Eu vou puxar o scroll 2, jogar para cá, vou vir em propriedades, duração 1 segundo, apliquei, joguei ele para o início, vou animar e da direita para o centro, fiz. Agora eu vou pegar o scroll 1, fazer a mesma coisa, botão direito mouse, propriedades, duração 1 segundo, aplicar, jogo ele para o início, botão direito do mouse, animar da esquerda para o centro. Então se eu tocar a animação agora, agora só falta a animação de saída. Vamos fazer simples, do centro para baixo, todos os dois, e resolve o problema. Então eu puxo o scroll 2, jogo para cá, propriedades, duração 1 segundo, apliquei, joguei ele aqui para o final, animar do meio do centro para baixo. Puxo o scroll 1, botão direito do mouse, animar, pode ser assim, do centro para baixo, e eu posso diminuir, ver aqui, propriedade, diminuo para 1 segundo. Apliquei, jogo ele aqui para o final. Botão direito do mouse, editar título no Inkscape. Então eu venho aqui na ferramenta texto, clico nela, clico aqui e escrevo Alexandre Cantini. Aumento o texto, posiciono onde eu quero, mudo a cor, eu posso também torná-lo mais gordinho, usar negrito, tá aqui negrito, posiciono onde eu quero, deleto a imagem de fundo, salvo como scroll 3, fecho, importo o arquivo, crio mais uma trilha, coloco aqui no meio. Então com isso nós temos um scroll personalizado, onde aparece o nome das pessoas, com animação, com tudo. Bem pessoal, é isso que eu tinha para mostrar nessa aula. Até a próxima! O Trolhar vai ficando por aqui. Até a próxima edição. Tchau!